Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos lá na página 67, certo? Atividade 6. Outras relações métricas e aplicações, certo? Então, você aprendeu que traçando a altura relativa à hipotenusa, né, que nós vimos aqui, ó, quando a gente traça a altura relativa à hipotenusa, né, de um triângulo retângulo, são obtidos dois novos triângulos retângulos semelhantes entre si, como representado na figura. Então, nós temos um triângulo, quando a gente traça a altura relativa ao ângulo de 90 graus, a gente forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus. Então, aqui é a altura, né, esses dois triângulos que formam, eles são semelhantes ao triângulo anterior. Certo, nós vimos isso na aula passada, nós até encontramos algumas relações, né? B vezes M é igual a C vezes H, A vezes H é igual a B vezes C, e C ao quadrado é igual a vezes M, certo? Verifique que o produto entre os catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Então, ó, se a gente verificar a relação entre os triângulos A, B, C e esse triângulo aqui, A, H, B, nós vamos ter que eles são congruentes. Então, o triângulo A, B, C, ele é semelhante ao triângulo A, H, B, que é esse triângulo grande com esse pequeno aqui, certo? Então, olha só, AB, de A até B, é o A, no triângulo grande. No triângulo pequeno, o AH é esse aqui que é o N. O AC, se aqui é A, aqui é B, esse pedacinho aqui, ó, é o C, certo? Segundo o desenho. E o AB, de A até B aqui no triângulo pequeno, é A, que é igual. O BC é o B. E o BH, no pequeno, de B até H, é o H, certo? Tudo bem? Então, a gente igualando, C está para A, assim como B está para H, nós multiplicando aqui cruzado esses dois, nós vamos chegar aqui a A vezes B é igual a C vezes H, certo? Essa é outra relação no triângulo retângulo, tá? Tá aqui o produto entre os catetos, né, que é o A e o B, é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Ó, os catetos é o A e o B, A vezes B, é igual, então, à altura vezes a hipotenusa. Outra relação que a gente verifica. 6.2. Verifique que o quadrado da medida de um dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção dos catetos sobre ela. Então, vamos ver. Então, ó, nesse daqui nós podemos fazer assim, ó, que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo que esse daqui agora, ó, o BHC, certo? Então, AB, que esse daqui está para BH, certo? Depois o BC do grande está para o CH. E o AC, que é a hipotenusa, está para o BC, que é a hipotenusa nesse triângulo aqui. Substituindo, nós vamos ter que o AB é o A, está para o BH, que é o H, assim como o BC do grande é o B, está para o CH é o M, assim como o AC do grande, que o AC é o C, está para o BC é o B. Fazendo a regra de 3 aqui nessas duas igualdades, nós vamos ter o seguinte: B vezes B, B ao quadrado, M vezes C, CM, certo? Então, nós temos mais uma relação no triângulo retângulo, né? Que a medida do quadrado do outro cateto é igual ao produto das medidas da hipotenusa pela projeção do cateto sobre ela. Então, mais uma relação, certo? Agora, 6.3. Verifique que o quadrado da medida do outro cateto é igual ao produto da hipotenusa da projeção sobre ela, certo? Vamos achar mais uma. Então, ó,
tirando aqui que o triângulo ABC, que é ABC, ele é congruente a esse triângulo aqui, ó, ABH, nós já tiramos a relação entre eles aqui. E nós fizemos essa igualdade. Nós vamos fazer agora essa igualdade com essa, ó. Então, nós vamos tirar aqui, ó. Nós já tiramos a relação, então, que A sobre N é igual a C sobre A. Multiplicando o cruzado, nós fizemos essas duas igualdades. Agora, nós vamos fazer essa. Então, ó, A vezes A ao quadrado. E N vezes C, C vezes N. Então, aqui nós temos outra relação, certo? Tudo bem? Tirando aqui que o quadrado da medida do outro cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção do cateto sobre ela, certo? Sexta questão, 6.4. Rafael pretende construir a estrutura do telhado de sua casa e, para isso, fez o esboço do desenho do telhado. Quantos metros de vigas de madeira ele deverá comprar para construir esse telhado aqui? Certo? Então, pessoal, antes de nós resolvermos o problema 6.4, nós vamos fazer um resuminho do que nós estudamos, ó. As relações métricas do triângulo retângulo, certo? Bom, nós sabemos já que pelo teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Se a gente considerar esse triângulo aqui medindo 90 graus, lado oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa é o A, e os outros dois, então, serão os catetos. Então, como A é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado. Que nada mais é do que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? No caso aqui, então, vai ficar A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso a gente já sabia, que aqui é o teorema de Pitágoras. Mas aí, Pitágoras, nós vamos estudar as relações que existem, nós estudamos também as relações que existem no triângulo retângulo, né? Então, nós vimos, por exemplo, que B ao quadrado é igual a A vezes M, tirando a relação do triângulo grande com esse, né? Então, ó, vamos pensar de modo geral que aqui é o triângulo ABC. Então, esse daqui é o lado C, B, aqui é o M, aqui é o N, a altura é H, esse é o lado A. Então, nós vamos obter essas relações, ó, que B ao quadrado é igual a hipotenusa. Então, um cateto é igual à hipotenusa. Um cateto ao quadrado é igual à hipotenusa, que é o A vezes o M. Então, ó, esse cateto, ele tá para essa projeção aqui, ó, M vezes a hipotenusa. Então, ó, esse lado aqui, certo? Com a hipotenusa. Agora, desse lado aqui, esse cateto C, ele tá para essa projeção N vezes a hipotenusa, que é A, certo? A altura ao quadrado, ela é igual às projeções aqui, ó, N vezes M, certo? E a hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos catetos. Então, olha as relações que nós encontramos, ó. Que um cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção que está do lado dele. Um cateto ao quadrado é igual à projeção, o cateto ao quadrado é igual à projeção que está do lado dele vezes a hipotenusa, certo? A altura ao quadrado é igual às projeções se multiplicando. E a hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos dois catetos. E a hipotenusa, né, é igual à soma das projeções. Então, nós encontramos essas relações. Hipotenusa a gente já sabia, a questão do teorema de Pitágoras a gente já conhecia. A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Para a gente facilitar, para lembrar, né, vamos parafrasear, para lembrar. Olha só, eu coloquei assim, ó, baleia anda no mar, ó, baleia anda no mar. Então, ó, baleia anda no mar. Ó, o B ao quadrado é igual a vezes M. Coloquei aqui em verdinho. Depois, Condor anda na nuvem. Então, Condor anda na nuvem. Do mesmo lado aqui, ó. Então, C-A-N. Homem, mulher e nenê.
homem, H, né, ao quadrado, mulher e nenê. Ainda hoje brincam em casa. Ainda hoje brincam em casa. Então, uma forma aqui da gente guardar. Então, baleia anda no mar, condor anda na nuvem, homem, mulher e nenê ainda hoje brincam em casa. E A é igual a N mais M, certo? Então, ó, vocês copiam essa parte aqui no caderno para ajudar vocês a guardarem as relações que existem no triângulo retângulo. Tudo bem? Então, voltando ao nosso problema, né, o 6.4, que Rafael pretende construir a estrutura do telhado de sua casa. Para isso, ele fez o desenho do telhado. Quantos metros de viga de madeira ele deverá comprar para construir esse telhado? Olha só, por onde a gente pode começar? A gente sabe que aqui é 2, aqui também é 2, então, e aqui é raiz quadrada de 8. Quer dizer que ele é um triângulo isósceles, por quê? Porque aqui essa medida é 2 e aqui também. Aí eu chamei aqui, ó, nós precisamos encontrar então, já sabemos essas 3 vigas, precisamos encontrar essa viga, vou chamar ela de X, precisamos encontrar essa viga, vou chamar ela de Y, que é igual a essa, e precisamos encontrar o tamanho dessa viga, que eu chamei de Z, que é igual a essa. Por onde a gente pode começar? Vamos começar por aqui, ó. Se esse tamanho todo é raiz quadrada de 8, se a gente repartir aqui ao meio, ó, aqui é raiz quadrada de 8 dividido por 2, e aqui essa medida aqui, ó. E essa daqui também vai ser raiz quadrada de 8 dividido por 2, porque se a gente tem que o total é raiz quadrada de 8, dividido no meio deu dividido por 2. Então, por aqui nós podemos encontrar o X como homem, mulher e nenê, certo? Aqui seria o H, aqui seria o M e o N, certo? Então, por aqui a gente consegue encontrar que homem, mulher e nenê, usando aquela relação. Então, H é o X ao quadrado, o M é raiz quadrada de 8 sobre 2, que daqui até aqui, e o N é daqui até aqui, que é o raiz quadrada de 8, também dividido por 2. Quando a gente resolve isso, o que nós vamos encontrar? Quando a gente multiplica a raiz quadrada de 8, vou fazer aqui, ó. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8, a gente considera uma única raiz. 8 vezes 8, 64, porque o índice aqui é igual, ó. Se não tem nada, é 2 aqui também. Então, eu faço 8 vezes 8 dentro de um único radical. Raiz quadrada de 64 é 8, certo? E 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 8 dividido por 4, que vai dar 8 dividido por 4, vai dar 2. Certo? Então, aqui deu 2. X, então, vai ser igual... Esse 2 que é potência, passa em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 2. Encontramos, então, aqui que o x é raiz quadrada de 2. Então, eu coloquei lá que o x é igual a raiz quadrada de 2. Agora, a gente pode calcular quem? O y, por aqui, ó. Como a gente pode calcular o y, né? Para encontrar o y aqui, a gente pode usar Pitágoras, ó. Então, vai ficar assim, ó. Se esse aqui é o ângulo de 90 graus, vamos considerar esse triângulo aqui, ó. Ó. Porque aqui ele tem um triângulo retângulo aqui. Então, quer dizer que a hipotenusa vai ser raiz quadrada de 2. E como ele era um triângulo isósceles, né? Quando ele faz essa viga, se aqui a gente chamou de y, essa medida aqui também vai ser y, ó. Então, nós vamos fazer assim, ó. Que hipotenusa ao quadrado, hipotenusa é o raiz quadrada de 2 ao quadrado, é igual a soma dos catetos ao quadrado. Um cateto é y, o outro também. Então, y ao quadrado mais y ao quadrado. Quando a gente tem raiz quadrada de um número elevado a 2, o expoente a gente cancela com esse 2. E esse 2 que estava na base, ele sai da raiz. Igual 1y mais 1y ao quadrado, 2y ao quadrado. Como é uma igualdade, nós vamos deixar o y ao quadrado igual a 2. Esse 2 passa a dividir, então ele passa dividindo aqui, ó. Y vai ser igual a 2 dividido por 2 dá 1. Esse 2 que é potência passa em forma de raiz. Então, y vai ser igual a 1. Então, essa medidinha aqui nós descobrimos que é igual a 1. Certo? Então, aqui, pessoal, para achar o z agora, a gente pode considerar o quê, ó? Pensando nesse triângulo agora.
Esse lado aqui, ó, é N, né? Se aqui é 8 raiz quadrada dividido por 2, né? Porque aqui o total raiz quadrada de 8, se a gente dividir por 4 partes, esse N aqui vai ser raiz quadrada de 8 dividido por 4 partes, ó. Uma total aqui é raiz quadrada de 8 dividido por 1, 2, 3, 4. Então, esse pedacinho aqui, ó, é raiz quadrada de 8 dividido por 4. Então, esse daqui também, ó. Então, a gente pode usar a ideia de que a altura ao quadrado é igual a m vezes n, né? Então, ficaria assim, ó. Pensando só nesse triângulo, ficaria h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, homem, mulher, nenê. Onde o h é a altura z. E as projeções aqui, ó, é o raiz quadrada de 8 dividido por 4 vezes raiz quadrada de 8 dividido por 4. Então, z vai ser igual. Nós já fizemos raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8. Deu raiz quadrada de 64, que deu 8, dividido por 4 vezes 4, 16, né? Então, nós vamos ter o seguinte, né? Então, esse 2 passa em forma de raiz, vai ficar raiz quadrada de 8 sobre 16. Se a gente decompor o 8, ó, não tem raiz exata, né? 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. A hora que a gente vai tirar da raiz, ó, a gente coloca de 2 em 2, fica 2 elevado a 2 vezes 2, elevado a 1, porque tem um só que apareceu. Como o índice aqui é 2, a gente cancela o índice com o expoente. Quando a gente faz isso, o 2 é libertado da raiz. Esse 2 está elevado a 1, a gente não consegue tirar ele da raiz. Então, vai ficar o z igual a 2 raiz quadrada de 2. E aqui, raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Dá pra gente simplificar esse 2 com esse. Então, vai ficar raiz quadrada de 2, dividido por 2 aqui deu 1, dividido por 2 deu 2. Então, o z é 2 raiz quadrada de 2. 2 raiz quadrada raiz quadrada de 2 sobre 2, certo? Agora, a gente tem que somar todas essas vigas, né? Somar todas essas vigas. Então, vamos lá, ó. Esse aqui é 2 mais 2, 4, mais raiz quadrada de 8. Então, ó, vamos somar tudo, ó. 2 mais esse 2, mais raiz quadrada de 8 que a gente fez aqui, que é 2 raiz quadrada de 2, mais esse z aqui, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, que é esse z mais esse, mais esse daqui, que é 1 mais 1, 2, mais o x, que é raiz quadrada de 2. Então, nós vamos somar tudo, ó. Vamos somar os inteiros. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, vai ficar igual a 6 mais. Aqui vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Então, vai ter 2 mais 2, 2 mais 1, vai dar 3 raiz quadrada de 3. Então, somando isso daqui, ó, vamos ver como vai ficar. Então, pessoal, aqui, ó, como vai ficar? Eu vou somar, ó, meio. Aqui na frente, se não tem nada, tem 1. Então, ó, vamos pensar assim, ó. Meio mais meio, aqui tem 1 inteiro raiz quadrada de 2. Então, ó, 1, eu somei esse meio mais meio, né? Então, vai dar 1 inteiro, porque meio mais meio, pensa em 50 centavos mais 50 centavos, é meio mais meio de R$1, dá R$1. Então, meio mais meio dá 1 raiz quadrada de 2, então 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, vai dar 4 raiz quadrada de 2. Então, vai ficar 6 mais 4 vezes. Raiz quadrada de 2, nós vamos fazer aproximado 1,4, que vai ser igual 4 vezes 1,4, que é 4 vezes 1,4, vai dar 4 vezes 4, 16, sobe 1, 4 vezes 1, 4, 5. 5 tem uma casa decimal, então vai ficar 6 mais 5,6. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11,6 aproximadamente. Então, aqui, ó, ele vai precisar de 11,6 metros de viga. Somamos aqui, ó, e chegamos que ele vai precisar aproximadamente de 11,6. Melhor comprar 12 metros, certo? Então, Rafael deverá comprar aproximadamente, vou colocar aqui, resposta.
Então, ó, resposta: Rafael deverá comprar aproximadamente 11,6 metros de viga, certo?